hoje a gente vai ter uma live com o André Albuquerque, da Just Visas. E ele vai falar um pouquinho sobre estratégias de imigração para a Austrália. Ontem a gente fez uma live falando sobre visto de estudante aqui na Austrália, né? Que na verdade pode ser um primeiro passo para você que pensa em, né, ir para um país diferente, fazer um curso lá fora. Então é uma oportunidade para você ter essa experiência internacional. A gente explicou bastante coisa sobre visto de estudante. Só que uma vez que o aluno chega aqui, é bem comum que ele se apaixone, né? Como foi o meu caso, acho que foi o caso do André. Com certeza. E ele vai querer ficar na Austrália. Então o André, ele tá aqui hoje para ajudar a gente a conversar e ver quais são as possibilidades, né? Para quem tem esse ideal de também ficar na Austrália e ficar permanentemente, certo? O André, ele tá aqui há 15 anos na Austrália. 14, desde 2005. Sempre em Sydney. Sempre em Sydney. Morei todo esse período na Northern Beaches, então perto de Manly ali. Melhor parte. E aí também eu sempre trabalhei na cidade. Trabalhei um pouco no começo na Northern Beaches, mas aí vim pra cidade e fiquei aqui o tempo todo. E como foi essa transição para você começar a trabalhar com imigração, assim, advocacia? Então, o que aconteceu foi que quando eu vim pra cá, em 2005, meu irmão e minhas duas irmãs já moravam aqui. E aí meu irmão falava muito sobre a questão de visto, falava sobre utilizar um agente de imigração, como que funciona. E aí eu também, muito curioso, pesquisei muito, li muito. E aí no final fiz o processo através de Skilled Migration. O Skilled Migration, o que seria? É um sistema de pontuação. Então, por exemplo, existe uma lista de ocupação em demanda, onde vai definir se sua ocupação está em demanda na Austrália toda, ou se está em demanda num território, alguma coisa do tipo. E aí você vai tem vários critérios, idade, qualificação, nível de inglês, que foi o que me fez o diferencial. Naquela época também já se aplicava um teste de IELTS, era só IELTS naquela época. IELTS é uma prova de inglês, né? Isso, um teste. E também o sistema de pontos, você tem que fazer pelo menos 150 pontos naquela época. Mas a ocupação valia 60 pontos, 50, 40. Então era bem similar. Muita gente fala ainda hoje, era muito mais fácil. Não é. É o mesmo sistema de pontuação, só que eles mudaram o sistema de quanto você ganha em cada critério. Entendeu? E foi isso. Minha aplicação eu fiz e acho que em 8 meses eu recebi o resultado. Foi bem legal, foi bem legal. E aí você começou a trabalhar com isso, né, aqui na Austrália. Eu já queria, durante o processo, eu queria já fazer o curso para se tornar agente de imigração, mas eu não podia. Você tem que se tornar residente permanente, essa coisa, para depois fazer o curso. E aí eu comecei a trabalhar numa agência de imigração, ainda nesse processo entre estudante para residente permanente. E depois trabalhei em outro escritório de advocacia e aí abri a Just Visas em 2009. 2009, então 10 anos já. 10 anos. E a melhor parte, na verdade, para os nossos alunos é que, como você viu, o André, ele fala português, né? Português. Então, a sua consulta, a maioria dos agentes aqui de imigração, você tem que, né, se virar para falar inglês e etc. E no caso tem essa facilidade. E outra, imigração é uma coisa muito pessoal, né? Então a gente cria um plano para a pessoa, de acordo com o perfil, de acordo com a capacidade. E se você perde um pouquinho desse entendimento de como que funciona no seu caso, pode ser uma oportunidade ali, né? Claro, com certeza. Com certeza. Bom, hoje eu acho que tem muito estudante que está querendo vir para a Austrália, Legal. né? E sempre perguntou pra gente, mas e agora? O que eu posso fazer? E se eu quiser ficar na Austrália? Acho que, sem dúvida, inglês seria uma coisa super importante. Super importante. Tá. Em qualquer caso. Tanto para migração quanto para trabalho, né? Que é importante focar no inglês e pensar nos 4 aspectos, né? De leitura, conversação, isso. Escuta. Exato. Tá. Porque não focar só, eu consigo falar, mas eu não consigo ler, ou eu não consigo escrever. Isso não serve para imigração, não é? né? Tá. E em alguns casos até para o trabalho, sabe? Mesmo que você seja um garçom e você for fazer um pedido, né? Tem que ter um certo conhecimento ali. Então o inglês é fundamental. E para meios de você conseguir ficar na Austrália, então, seriam uns requisitos super importantes, né? Saber inglês. Sim. Então, os 3 principais requisitos, se a gente for falar, na verdade, do processo de imigração através do Skilled, que vai ser profissionais qualificados em demanda na Austrália, vão ser 3 requisitos principais, que vão definir o jogo, vamos colocar assim. Vai ser idade, nível de inglês e qual o tipo de qualificação que você tem.
Idade qual seria, no caso? Tem um limite? Tem um limite, até 45 anos, na verdade, mas aí é um pouquinho mais complicado, porque é 45 anos no momento do convite. Que a gente certo. Tem um pouquinho então você pode... tá. Entendi. Entendeu? Mas só para deixar claro assim para todo mundo, é que, por exemplo, hoje em dia você faz como se fosse o interesse de migrar, e aí quando a sua aplicação, esse interesse é selecionado pelo Departamento de Imigração, você faz a aplicação do visto. Antes, você fazia a aplicação do visto direto e ficava esperando. Hoje em dia, você tem que ter esse convite do Departamento de Imigração. Certo. Então, esses 45 anos de idade aí, o ponto de corte de idade, é nesse momento, você tem que ser menos de 45, até esse convite do Departamento de Imigração. Certo. Eu acho que tá chegando bastante pergunta, pelo que eu tô vendo. Eu só vou dizer que, ao final, a gente vai responder as perguntas. Então, se você tem dúvida, pode deixar a sua pergunta. A gente vai tentar atender a todo mundo. Caso contrário, também, por favor, deixe o seu e-mail, porque o André vai entrar em contato depois com o e-mail para passar mais informação. Se você tem dúvidas também que não seja relacionada, por exemplo, a visto de ser estudante na Austrália e depois conseguir se tornar residente permanente, deixa seu contato também, se for algum assunto diferente, que ele vai entrar em contato também. Com certeza. Tá bom? Bom, hoje em dia também acho que tem muita gente que fala com a gente, que fala sobre áreas regionais da Austrália, né? Que pergunta muito sobre Adelaide, Darwin, Hobart, por exemplo. O que seria essas áreas regionais e por que ela é tão importante hoje em dia para a Austrália, para quem quer vir e quer ficar? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que, por exemplo, o conceito de área regional que a gente fala em português talvez seja completamente diferente do que é uma área regional aqui na Austrália. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. E essa definição, ainda por cima, de área regional vai estar mudando agora em novembro desse ano, onde apenas 5 cidades, áreas metropolitanas, que eu acho que é uma... Área metropolitana. Isso, um cuidadinho aí que a gente tem que ter, de Sydney, Brisbane, Gold Coast, Perth e Melbourne. Essas são as 5 cidades, áreas metropolitanas, que não vão ser regionais a partir de novembro de 2019. Então, a partir de novembro desse ano, todo o resto vai ser considerado regional. E aí, na verdade, vai abranger muitas oportunidades, na verdade. Você vai ter visto temporário de trabalho relacionado à área regional, vai ter várias coisas. Então, a área regional, sempre houve, na verdade, uma definição de área regional, mas o que é importante é que o governo atual do primeiro-ministro, lembrando que a Austrália é uma confederação de estados, ele pede, na verdade, que ele tende e suporta aplicantes imigrantes que queiram sair dessas 5 áreas, entendeu? E aí, voltando naquele conceito do que é uma área regional, por exemplo, vamos pensar, então Newcastle é uma área regional, Adelaide, que é a capital de South Australia, é regional, Hobart, na capital da Tasmânia, Darwin em cima, Cairns vai ser uma área regional, entendeu? Certo. Então, hoje em dia, ainda é definido, porque não mudou em novembro, ainda é definido por postcodes. Então, por exemplo, Wollongong não é, Gosford, algumas áreas não são. Isso. E no caso, por exemplo, tem cidades regional, a gente imagina, acho que no Brasil seria interior, né? Você já imagina no deserto da Austrália. Mas, na verdade, não. Tem cidades, inclusive, de praia, né? Na costa, como Cairns, Sunshine Coast, que são ali cidades, né, de costa. Isso. E não só isso, tem toda a infraestrutura, né? Por exemplo, acho que uma das... eu venho pensando muito sobre Newcastle. Né? Newcastle fica mais ou menos 1h20 de Sydney. Acho que 2 horas de trem. 2 horas de trem. E aí, o que acontece é que Newcastle era a área portuária de New South Wales. Então, o porto é lá. Um dos principais portos foi em Newcastle. Mas muita universidade, tem TAFE, que é um curso como se fosse... como se fosse um SENAC, né? Do Brasil, SENAC. Isso, mas muito reconhecido aqui na Austrália. E o que está acontecendo? E como o próprio australiano tem saído de Sydney, eles estão vendendo as casas em Sydney e estão indo para essas áreas consideradas regionais. Custo de vida melhor, né? Custo de vida, qualidade de vida, tem infraestrutura, tem tudo que a gente precisa numa cidade normal. E, por exemplo, enquanto você custa tão caro para comprar uma casa lá, lá você compra uma casa muito mais barata. Certo. Então, assim, planejamento de imigração também envolve isso, né? Nesse sentido. Pra qual lugar você quer ir. Exato. E qual que é a vantagem, por exemplo, eu tenho minha profissão no Brasil e vamos dizer que eu seja enfermeira, talvez, não sei. Eu tenho que saber se a minha profissão está em alguma lista de demanda da Austrália. Isso. E eu preciso saber em qual lugar que está em demanda.
correto? É. Esse seria o processo? É mais ou menos isso. A gente tem que entender que existem 3 listas de ocupação na Austrália. Existe o termozinho que se fala, na verdade, que é um planejamento a longo prazo, que é medium to long term, que é um planejamento do governo de trabalhos junto com o departamento de employment, né, de trabalho, que eles planejam de 5 a 7 anos que essa ocupação, essa profissão estará em demanda na Austrália. Tem uma outra lista chamada Short Term Skilled Migration. Que é o curto prazo. Isso, que é a curto prazo, onde eles entendem que tem uma demanda, mas precisa ser suprida rápida, ou que não vai ter tanta demanda no futuro. Uns 2 anos de demanda no máximo, 2, 3 anos e acabou? É, isso. Tá, e depois disso vai ter uma terceira lista, que é a Regional Occupation List. Que é, na verdade, então imagina, se a gente fala, a Austrália é um país de território continental, na verdade. Então, por exemplo, Sydney, então vamos pensar no estado de New South Wales, você vai ter Sydney como capital, em 4 horas você vai ter uma cidade chamada Orange, né? E depois disso, você, por mais 6 horas de Sydney, você vai ter uma cidade chamada Double, que são áreas centrais em New South Wales. Aqui no estado de Sydney. Nova Gales do Sul. Nova Gales do Sul. E aí, o que acontece é que a demanda de profissionais perto de Double, que são 6 horas daqui, vai ser completamente diferente de uma demanda de profissionais em Orange, por exemplo, que é a mais próxima de Sydney, tem outro tipo de atividade. Então essas 3 listas entram em vigor. Mas sim, é importante, primeira coisa, estabelecer qual que é a ocupação. Porque... Se você se encaixa com a ocupação que você está vendo ali nas listas. Isso, porque então, por exemplo, um exemplo que eu sempre costumo usar para ficar mais fácil. Eu sou gerente regional da Coca-Cola, por exemplo. E eu cuido do sudoeste do estado de São Paulo. Mas as minhas atividades diárias são, na verdade, ir nos restaurantes, ir num quiosque, ir num lugar, num ponto de venda que vende a Coca-Cola. E eu falo, Ana, tudo bom? Tudo. Quantas Coca-Colas você vendeu? Qual que é o pedido que você precisa fazer? Eu posso ter o título de gerente regional da Coca-Cola, mas as minhas atividades, na verdade, são menores do que um gerente, por definição. Então, o que é importante não é o título que a gente está vendo na lista de ocupação, mas o que você faz. Exatamente. Então, nesse caso, acho que a qualificação que você tem também tem bastante peso nisso, né? Porque tem bastante vai peso. Dizer o que você está apto, né, a fazer. Mas mais do que a qualificação em termos de imigração para profissionais, é o que você faz. Então, é realmente que você, não é o título, mas sim a descrição do que você faz. Isso. Certo. O que é importante. Então, por exemplo, e outra coisa, quando a gente pega currículo, a pessoa manda um currículo como se, por exemplo, um TI, vai falar sobre a tua linguagem de TI, aquilo ali não funciona pra gente. A gente quer uma coisa mais simplória, onde eu posso entender quais são as suas atividades normais, por exemplo. Atividades diárias no trabalho, mas não a linguagem que você usa. Ali a gente vai fazer uma outra pesquisa. Entendi. Então, para alguém que está planejando, por exemplo, vir para a Austrália, importante saberia... A gente sabe, então, que existem 3 tipos de lista. A lista de longo prazo e médio prazo. Isso. A lista de curto prazo, que é uma demanda, né, de 2 a 3 anos. E a lista das profissões regionais. Isso. E assim, se eu quero ficar na Austrália para sempre, eu precisaria ver qual lista que minha profissão deveria estar. Qual lista? Em qual lista, por exemplo? Qual seria... Eu conseguiria, no caso, a residência, sendo que a minha profissão está em qualquer uma dessas listas? Atualmente sim. Atualmente sim. Então, no conceito de confederação de estados da Austrália, o estado, por exemplo, ele tem... Qual que é o propósito da short term, da segunda lista? É que, na verdade, você tem a possibilidade de pedir o apoio do estado para suprir aquela demanda. Então, eu posso estar na Austrália, eu posso estar no Brasil, eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Então, você não precisa estar aqui? Em alguns casos. Em alguns casos. Outros casos, você precisa estar, a sua profissão precisa estar nessa medium to long term, que é a de longo prazo. Agora, para você utilizar a lista de ocupações regionais, você precisa ter o apoio de uma empresa que esteja localizada numa área regional. Certo. Então não é simplesmente eu me mudar para lá, claro que facilitaria. Sim, facilita muito. Mas o mais importante seria você ter alguém que está querendo te contratar. Uma empresa. Uma empresa. Isso, isso. E por quanto tempo eu teria que, por exemplo? Então, esse visto vai ser cancelado.
Exatamente. Nossa. Mas vão entrar os 3 vistos para suprir esse. 3 vistos novos. Isso. Então isso é informação saindo do forno. Mas assim, no final das contas, só voltando à questão de se mudar para uma área regional, claro. eu acredito que seja muito a pena para um imigrante. Pelo fato de que você consegue pensar sobre um apoio de uma empresa, você consegue pensar sobre o apoio de um estado que possa te oferecer isso. Você consegue, inclusive no sistema de pontuação, se você estudar por 2 anos numa área regional, você tem mais 5 pontos. Facilita no processo desses novos 3 vistos, 2 que vão entrar agora em novembro e o outro que só vai entrar em 2021. Quer dizer, tudo isso vai facilitar o fato de estar em uma área regional. E é por isso essa definição mais simplória, vamos colocar dessa maneira, do que é uma área regional. Então, uma área regional, a partir de novembro, vai ser, lembrando, áreas metropolitanas das cidades de Sydney, Brisbane, Gold Coast, Melbourne e Perth. Certo. Legal. Então, para resumir assim, a Austrália, tem muita gente que diz que, nossa, tá muito difícil para a Austrália ficar na Austrália. Mas a Austrália parece que ainda assim está precisando de pessoas, né? E está convidando, no caso, as pessoas, mas você tem que ser um profissional qualificado, né? Ou ter uma experiência profissional que possa agregar, no caso, ao desenvolvimento do país. Isso, né? Isso, suprir a necessidade, né? Mas eu acho que não só isso, eu acho que você tem que estar apto, ou tem que estar mais flexível, no sentido de que, ok, onde estão as oportunidades para a minha função, claro. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho que é muito interessante no sentido de estudo é que, ok, eu estou no Brasil, estou vindo para a Austrália, é uma oportunidade para você utilizar o seu conhecimento e vir aqui e aprender um novo trabalho, uma nova profissão, entendeu? Então existe a possibilidade de um aluno vir para cá e cursar alguma coisa que esteja em alguma dessas listas ou em demanda? Sim, com certeza, com certeza. Tá. Mas lembrando que no visto de estudante tem esses requerimentos também, né? E quais seriam os requisitos? Como estudante, se eu chego na Austrália, por exemplo, fiz um curso de inglês, gostei muito e quero ficar. O que eu poderia fazer para ficar? Você tem 2 opções. Se a gente for pensar em estratégia de imigração puramente, né, sem considerar muito o emotivo no final das contas, mas o ideal é você fazer um curso de uma ocupação que esteja na lista de planejamento a longo prazo, que é a medium to long term. Ontem eu estava revendo essa lista e existem 158 profissões disponíveis para bacharel, especializações, mestrados, e existem 52 ocupações para cursos profissionalizantes. Que seriam os cursos VETs, ou os cursos técnicos que são bem famosos e comuns para os alunos internacionais, né? Que vêm para cá e eles acabam indo para um colégio técnico. Mas não só isso, até pelo processo de entrada na questão do investimento, é um bom processo, né? Claro. Então, por exemplo, você estudando 2 anos na Austrália, que seriam, no caso, 92 semanas, ainda mais sendo em uma área regional, Ana, você teria a possibilidade de fazer uma aplicação de um visto que se chama Skilled Graduate Visa. Então, é um visto para aquelas pessoas que completaram um curso de 92 semanas a certo nível, e na maioria das vezes certificado 3, 4, diploma ou advanced diploma, mas que você possa, no futuro, depois disso, fazer uma aplicação de mais 1 ano e meio, uma vez que o visto for concedido, ter 1 ano e meio de visto, onde você pode trabalhar período integral. Seria o Graduate Visa. Certo. E mais oportunidades aparecem, então, a partir daí. Né? Correto. E aí, daí você vai ter processo de sponsor, processos de regional através de empresa, através de próprio estado. Aí você tem muito mais opções. Lembrando que em novembro também, o que o governo está pensando é o seguinte: se você fizer um bacharel, ou um mestrado, ou um pós, lembrando que estou traduzindo para um Masters, né? Um Masters, E aí, você, fazendo isso numa área regional, você teria, ao invés de 18 meses, como a gente começou num curso VET, ou num curso profissionalizante técnico, você teria 2 anos, e o governo está considerando a possibilidade de estender por mais 1 ano. Nossa, então você teria 3 anos aí para você trabalhar full time, que é período integral, você considerar todas as outras opções que você tem em relação a visto, inclusive de Skilled Migration direto. Certo. Que é a residência permanente. O que pode variar um pouco é só no valor do investimento também, né? Da educação, porque a educação na Austrália,
vale muito a pena, porque as instituições são de muita qualidade, Sim. mas ao mesmo tempo é uma coisa que exige um planejamento. Ou talvez até um pacote também, né? Claro, aí é onde os agentes de educação, Think Austrália pode te ajudar. Eu tenho só mais um ponto para colocar. Então, pelo que eu percebi, você defende bastante, para quem quiser ficar na Austrália, as áreas regionais. Você acredita que exista mais oportunidade nessas áreas. A gente exclui, então, as grandes cidades como Sydney, Melbourne, Brisbane. Se alguém quiser vir para cá e ficar nessas cidades, existe essa possibilidade ainda? Existe. Ou qual é a dificuldade? Existe. Então, num planejamento tradicional, você teria, na verdade, da melhor maneira possível seria, você viria como estudante de inglês, 6 meses, por exemplo, nesse meio tempo você desenvolveu, eu quero ficar, conheci, tive uma experiência profissional, achei interessante, por exemplo, pessoas, eu fiz direito no Brasil, não tenho mais interesse em viver aquela vida, né? Eu vou ser agora pintor, né? E é isso que eu estou falando, é essa oportunidade de recomeçar. Ok, então qual que é o curso disponível? Se eu estou em Sydney, eu tenho como fazer esse curso e depois disso eu consigo fazer esse Graduate Visa de 18 meses, né? Desde que a ocupação esteja na lista de long term. Aqui pelo estado de New South Wales, né? Na cidade de Sydney, tá? Na cidade de Sydney. Mas, ok, eu fiz esse visto, quais são as opções agora, né? Então, assim, reduz um pouco, porque você vai entrar ou no processo de sponsor, que é de patrocínio de uma empresa. Que queira te contratar. Isso. Certo. Ou se você for pensar nesse visto de apoio de um estado, ser um sistema de pontuação. Ou se você for fazer uma aplicação de residência permanente direto, também é um sistema de pontuação. Certo. E aí, por que essa área regional é interessante? Porque se você for contar que os 3 principais fatores num processo de skill, de profissionais, no sistema de pontos, é a idade, a qualificação e o nível de inglês, qualquer outros 5 pontos que você vai ter mais na frente vai fazer diferença entre outro candidato e você no processo seletivo. Todos teriam mais ou menos a mesma pontuação. Todos passaram pelo mesmo processo, fizeram um curso. Isso. Entendi. Isso. Então a gente retira um pouco a pressão ou a cobrança de você apresentar um resultado de inglês mais alto. Certo. Entende o que eu falo? Claro, então tem uma folga para o aluno. Exato. E tem pessoas assim, nossa, mas me reinventar na Austrália, né? Porque provavelmente já fez faculdade no Brasil, já tem uma profissão, mas tem um leque, eu acho que de opções muito grandes quanto a profissões que você talvez nunca pensou, né? Mas que no caso na Austrália, você mencionou até pintor, né? Que era uma profissão que eu acho que já deve ter estado na lista, assim como gesseiro, como azulejista, né? São profissões que são chamadas trade, né? Que é muita profissão em construção, encanador. E na verdade aqui na Austrália você tem que fazer um curso às vezes de 4 anos, né? Se você for australiano, existe um treinamento muito sério para essas profissões, né? Isso. E o que garante também que o aluno internacional pode fazer e pode, né, começar com esse processo de... Isso. E acho que não só isso, eu acho que também vale a pena lembrar é que, por exemplo, são cursos voltados muito para a prática. Né? Prática, certo. Isso, o que é muito legal. Então você já entra no mercado de trabalho sabendo como funciona o dia a dia. Bacana. Eu acho que a gente pode, então, começar a responder algumas perguntas, ver o que a gente tem. Lembrando que, se você tem alguma dúvida, se você quer saber mais, conversar mais com o André, deixa seu e-mail aqui, mesmo no chat do Instagram, que ele vai entrar em contato depois por e-mail com vocês. Principalmente se o tópico que a gente está falando hoje, que é imigração, para você que está pensando em vir como estudante para a Austrália, ele pode conversar depois com vocês por e-mail. Lógico, tive uma consulta. Trabalho em restaurante, posso ter sponsor? Pode ter sponsor. O processo de sponsor para um restaurante tem que pensar, existem algumas possibilidades, existem, por exemplo, como cook, chef, café restaurant manager, mas aí, lembrando que tanto o cook quanto o café restaurant manager, o gerente de restaurante, estão na lista de ocupações na short term. Então, isso seria um visto que seria de 2 anos, mais 2 anos, mas que a empresa, no momento, não poderia levar residência permanente. Tá. Se você for chefe, sim, porque a chefe está na medium to long term. Bacana. Só vou interromper um pouquinho para falar, e quanto ao cook, que saiu a nova lista de New South Wales agora, o cook poderia ter um sponsor?
pode ter um sponsor, mas para sponsor ele está na short term. Então são aqueles 2 anos. Só os 2 anos, não terminaria também no pé. Correto. Bacana. Só para abrir um ponto aí sobre a questão da lista de News of Files, né? É que quando a gente fala da lista de News of Files, ou a lista de South Australia, ou a lista da... Esses são os estados da Austrália. Isso, Nova Gales do Sul, Austrália do Sul, da Tasmânia. A gente não está falando de processo de sponsor, de empresa. A gente está falando do processo de visto temporário ou residência permanente com o apoio do governo estadual, né? Então, assim, quando a gente fala do processo de sponsors que eu comentei de Café Restaurant Manager, cozinheiro ou chefe, são processos onde uma empresa australiana, localizada em qualquer lugar da Austrália, pode oferecer, desde que demonstre que tenha necessidade genuína da posição e capacidade financeira. Bom, acho que respondeu bastante. Esclareceu algumas coisas para mim, Desculpa, na eu verdade. falo muito. Não, mas é ótimo. Isso é uma boa qualidade. Existe uma qualificação específica para conseguir PR? Acho que a gente já falou de uma forma geral, que é com relação às listas, né? Sim. Se você tiver alguma... E a lista que a gente fala é uma lista que está no site de imigração, né? Da Austrália. E tem lá as listas, todas as listas que o André mencionou hoje aqui. E estão lá, todas as profissões, certo? Uhum. Quanto tempo, em média, leva o processo? Para residência? Atual, depende. Você pode, vamos pensar em 2 casos. Você pode, por exemplo, eu já tenho uma qualificação do Brasil, eu tenho uma experiência do Brasil e eu tenho um nível de inglês mais ou menos 6 no IELTS, que é o teste de inglês. E se você chega na Austrália, mesmo no visto de estudante, e você tem uma possibilidade de um empregador lhe oferecer um visto de sponsor, como a gente estava falando, em potencial, você pode fazer uma aplicação de residência permanente nesse critério, desde que a sua ocupação, a sua profissão, esteja na lista de ocupações a longo prazo. Se a gente for falar de estudante, graduate visa, um processo de residência depois, a gente está pensando num planejamento de 5 a 7 anos. 5 a 7 anos, Isso. Tá. Eu acho que aumentou um pouco, né, o tempo. Se tem alguma coisa que mudou de uma década atrás, eu acho que o tempo, talvez, de planejamento antes era para 2, 3 anos, agora a gente aumentou mais 50% o tempo. Bom, mas vale a pena, né? A pessoa vai estar morando aqui de qualquer maneira, então vale a pena. Quais as profissões em grande demanda atualmente? Vamos falar de longo prazo, talvez. O que você acredita que sejam profissões? Eu pesquisei no site do governo de employment, de trabalho e planejamento, e existem, a gente pode mandar depois isso, na verdade, por e-mail, mas o documento em si, um PDF, mas as 5 maiores indústrias que têm crescido em número de trabalho disponíveis e trabalhos e pessoas empregadas são saúde, educação, construção e, engraçado, retail. Retail, que seria comércio, né? Comércio. Tá, bacana. Tem muita gente que fala sobre contabilidade. Contabilidade... É um serviço que sim, está incluso nesse processo também, profissionais. Mas não é mais a bola da vez, como costumava ser? Não é. Até porque no processo de sponsor tem especificações, no processo de residência permanente também tem outras especificações, então fica tudo um pouco mais complicado. Aí. Essa pergunta é bacana. Graduate Visa pode ser aplicado apenas para o local que você conclui o curso? Você pode ser aplicado apenas onde você estudou? Não. Em qualquer lugar da Austrália? Qualquer lugar da Austrália. Tá. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Então, eu fiz meus 2 anos de curso, 92 semanas. O curso em si terminou em novembro de 2019. Mas o meu visto só termina em março de 2020, o que é um processo normal quando você termina esse curso no final do ano. E daí eu saí de Sydney e fui morar na Sunshine Coast, por exemplo. Nordeste. O Nordeste da Austrália. Isso. E aí você pode fazer a aplicação de lá. O requerimento não exige que você esteja na cidade onde você estudou. Legal. Eu acho que a Melina, você até conversou com ela, né, um tempo atrás. Ela que está perguntando agora. Moro no Canadá, sou bióloga. Oi, tudo bem? Vamos lá. Onde eu vejo a lista de profissões? Ok, Departamento de Imigração, se você fizer uma pesquisa, na verdade, que se chama List of Occupations in Demand, a Austrália, você vai ver o primeiro link do departamento,
que vai estar falando da lista de ocupações. Uhum. Eu acho que eu vou pedir para alguém colocar também o link do site da imigração aqui no chat do Instagram, porque fica mais fácil para acessar também. Lógico. Legal. 45 anos é o limite para conseguir a PR? É o limite para conseguir ser invited, né? Ser convidado, isso. Agora, existem exceções. Então, por exemplo, você pode estar num visto de trabalho, que é o processo de sponsor, pelo menos por 4 anos, e você tem que ter ganho um valor, né, que eles chamam high income, que acho que era em torno de 128 mil no ano. Qual que é a sua posição? E então existe possibilidade de você fazer uma aplicação de residência permanente através do suporte de um empregador, pedindo isenção dessa questão do quesito de idade. O quesito de idade, isso. Tá, certo. E lembrando que no DAMA, que também é um processo de sponsor, existe a possibilidade de fazer uma isenção de idade. O que é o DAMA? Só traduzindo assim a sigla, né? Porque aparece bastante hoje em dia. O DAMA é um acordo entre o governo estadual e o governo federal da Austrália, permitindo que ocupações que não estão, ou que estão também, nas 3 listas, estejam disponíveis para empregadores, empresas, oferecer um processo de sponsor e daí, em potencial, levar uma residência permanente. Tá, então funciona mais ou menos como um atalho, ou talvez alguma coisa que facilite um pouco? Facilita, com certeza, mas é um acordo entre o governo federal e o estadual. E cada estado tem o seu próprio acordo de DAMA com o governo federal, com os próprios requisitos e peculiaridades daquele estado. Correto. Não só o estado, por exemplo, a gente está falando de estado se for a Austrália do Sul ou se for o território do Norte, mas, por exemplo, Vitória, você pensar que o próprio estado de Vitória é dividido em regiões e algumas regiões vão ter acordos DAMA, né, desse acordo entre a região do estado com o governo federal. Certo, então, apenas 2 estados no momento, que é a Austrália do Sul, o território do Norte e a Austrália do Sul, são em níveis todo o estado. Todo o estado. Tasmânia? Não. Não, tá. Ok, bacana. Mais uma pergunta aqui. Vet Nurse, que seria... Vet Nurse é uma profissão para quem é veterinário, né? Isso. Tá, mas é abaixo do veterinário, no caso. É um profissionalizante. Técnico, certo. Isso. O Vet Nurse consegue sponsor em alguma área regional ou apenas como veterinário? Não, consegue. Você consegue fazer um processo de sponsor da mesma maneira, no sentido de que é uma ocupação que está na short term, né, de 2 anos. O que é vantajoso desses vistos que vão entrar agora em vigor em novembro é que você pode receber um processo de sponsor de uma empresa em diversas ocupações. Não foi listado ainda quais as ocupações adicionais das outras 3 listas e nem a lei em si, então a gente não pode falar como que vai ser o requerimento da empresa, mas sim, tem essa possibilidade. Então, um processo de sponsor regional ou de uma área localizada regional, lembrando as 5 cidades, e daí, depois de 3 anos, fazer uma aplicação de residência permanente. Então, tem como fazer sim. E eu acho, na minha opinião, é um caminho excelente para fazer. Interessante. Muito interessante, porque em vez de você fazer os 5 anos de veterinária normal, que são requeridos aqui, no bacharel, você pode fazer um curso de VET com essa pensamento. Inclusive, se você já é veterinário, né, no Brasil e vem pra cá, você teria que passar por uma prova, né, pra conseguir equivalência, né, do seu diploma. Então, acho que o VET, né, seria um caminho talvez mais fácil, né, pra te inserir na área já. A mesma coisa se aplica, por exemplo, de arquitetura e o desenhista. Porque o arquiteto está na medium to long term, mas o desenhista, que seria o draft person, está na short term. Tá. Entendeu? Então a gente tem essa possibilidade de você aproveitar a sua qualificação e talvez até mesmo a experiência profissional que você fez, lembrando da descrição do que você fazia, se envolve tanto na questão, porque, por exemplo, a gente é arquiteto, mas não assina o projeto. Ele faz o projeto em si, ele desenha o projeto, usa aquele processo todo. Então, teria como fazer como um draft person. Interessante. Estou aprendendo bastante hoje com você. Estou no meio do Master em Sydney, em uma área da lista. Consigo mudar meu visto para o Skilled Visa antes de terminar o mestrado? O Skilled Visa seria residência permanente? Acho que talvez o Graduate Visa seria...
ou não? Ok. Vamos falar então dos dois. Tá. O Skilled Visa, no caso, para uma área regional, ou para Sydney, né? Porque... Não, então ela está no meio do Master em Sydney, com uma área na lista. Consigo mudar meu visto para o Skilled Visa antes de terminar o mestrado? Sim, em potencial, se você pensar que a sua qualificação do Brasil é equivalente, sua experiência profissional, você tem um nível de inglês, então você está fazendo um expression of interest, o interesse de migrar, independente do visto que você tem. De certa forma, em alguns casos, é interessante essa estratégia. Porque antes de você terminar, no caso, o mestrado. Sim, por quê? Porque o interesse de migrar, que seria o expression of interest, é válido por 2 anos. Então, no caso de você completar um mestrado em Sydney, você poderia fazer um Graduate Visa, né, que seria válido por 2 anos. Só que lembrando que você precisa ser convidado durante esse processo de 2 anos. Se você não foi convidado, você tem que estender o seu visto. Então, é interessante a estratégia de você iniciar o processo de Expression of Interest, de interesse de migrar, enquanto isso está ocorrendo. Só que só vale a pena, no meu ponto de vista, na questão de investimento para fazer reconhecimento de qualificações e tudo mais em inglês, se a sua ocupação que você tem já anterior ao mestrado e sua experiência profissional estiver na medium to long term ou se estiver na short term com o apoio do Estado de New South Wales. Tá. Que aí volta aquela coisinha de que é uma área regional. Eu acho que valeria a pena até quem mandou essa pergunta vir conversar com você, né? Eu Porque acho. já tá fazendo mestrado, já deve estar assim, poderia encaminhar bastante coisa, acredito. Né, e eu acho também que a gente pode, na verdade, analisar os riscos e apresentar uma solução mais segura, entendeu? Que possa ter um resultado. Certo. Meu filho é cidadão, tenho 55 anos, posso conseguir a PR? A gente tá saindo um pouco assim daquela coisa de estudante, mas qual que é o... Sim. Então, com 55 anos, você consegue... O governo recentemente abriu alguns vistos de pais, na verdade, né? Além dos outros que já existem. O que tem que cuidar um pouquinho na questão do visto de pais, se a gente for pensar de residência permanente, que é a pergunta, é se há outros filhos, onde eles moram, porque existe uma questão chamada de balanço de família, o Balanced Test Family Members, e que vai ser, eu preciso que pelo menos 50% dos filhos morem na Austrália como cidadãos e cidadãos, ou precisem morar em outro país, ou como é que funciona. Então, mas fora do país original. Isso. Pode ser, inclusive, ser no país original, mas aí, por exemplo, se eu tiver 3 filhos, como que funciona? Tem uma tabelinha para estabelecer isso. Tá, legal. Mas tem como. Última pergunta aqui pra gente encerrar. Adelaide é a melhor opção hoje para imigrar? Nossa, aí é a pergunta do milhão, né? Se eu ganhasse $1 pra cada vez que me fazem essa pergunta... Difícil de falar. Adelaide, sim, apresenta diversas possibilidades de visto. Diversas. Adelaide é a bola da vez, né? Eu acho que o estado da Austrália do Sul, onde Adelaide é a capital, ela apresenta diversas oportunidades. Eles são agressivos no sentido de que eles são muito ativos em imigração, né? E precisam de pessoas. Mas se é a melhor opção, vai depender também do perfil da pessoa. Né? Claro. Tipo, qualquer indústria que aquela pessoa trabalha, qualquer local, se há possibilidade de trabalho, né? Tipo, tudo isso. Além de se climatizar com a cidade. Claro. Ontem a gente teve um aluno aqui que tá aqui na Austrália já faz alguns anos, eu acho que eu posso dividir a história, né? E ele não tinha qualificação no Brasil, começou a trabalhar aqui em Sydney com a nominação, né? Como landscaper. E teve algum probleminha na nominação, porque quando saiu o visto, aquela coisa, né? A profissão tava na lista tal, então eles só tiveram, acho que, alguns anos de contrato, mas não ia ter 2 anos de contrato. E depois disso, eles teriam que renovar o contrato. Então, começaram a procurar e ele conseguiu uma entrevista em Adelaide, passou na entrevista e estão se mudando assim semana que vem, já para uma perspectiva melhor. Então, eu acho que Adelaide apresenta muitas oportunidades, né? Então, acho que isso é um diferencial. Tô falando, Sobre o DAMA, em número de profissões em demanda e número de vagas disponíveis, é a melhor que tem. Entendi. Entendeu? Tá, e o porquê, então? Então, assim, é uma boa opção. Legal. Bom, se você tem dúvidas, eu acho que deve estar chegando mais pergunta, mas a gente vai deixar por aqui. Deixa a sua pergunta no Instagram ou entre em contato. Qual que é o seu e-mail, André? Migration,
justvisas.com.au. A gente pode colocar lá. De qualquer maneira, a gente vai colocar também. Ou, se você quiser o contato do André, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, WhatsApp, pelo nosso site, o que for melhor. Lembrando que se você assistiu essa live, você ganha um desconto na hora de conversar com o André também. E a gente está aqui à disposição. Mais alguma coisa que você queira falar? Não, obrigado pela oportunidade. E aguardo o contato de vocês para a gente poder planejar isso aí. Legal. Então, compartilhe essa live com alguém se você conhece alguém que tem interesse de vir para a Austrália e quer saber mais informação. Pede para assistir, para entrar em contato com a gente. E muito obrigada, André, por você ter vindo aqui hoje. Obrigado a vocês. E, bom, até a próxima. Com certeza. Tchau. Tchau, tchau.